Não faço a menor ideia como está esse enquadramento, porque para eu ver vocês no chat, eu não estou conseguindo me ver na tela, mas está tudo certo. Eu acho que a gente pode ir começando, né? Para não perder mais aí muito tempo desse nosso encontro. Eu estou muito feliz, apesar de estressada nesse momento, mas eu estou muito feliz com o convite que a Ana Carolina me fez para poder conversar com vocês nesse retorno às aulas, um retorno às aulas bastante diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. A gente não tem muita noção do que está acontecendo, né? Eu acho que a gente, na verdade, só vai conseguir compreender todo esse momento quando a gente se distanciar um pouco dele, olhar para trás e ver tudo que a gente conseguiu transformar. Eu acho que essa é a palavra, né? Essa é a palavra que a gente vai levar por muito tempo, né? O que a gente precisa transformar nas nossas vidas. É um momento desafiador, que tem exigido bastante de todas nós, né? Os alunos, os professores, profissionais de diversas áreas, está todo mundo, de alguma forma, precisando se reinventar, né? Essa é uma outra palavrinha que eu tenho usado bastante. A gente precisa se reinventar. E aí, quando a gente é exigido nesse sentido, quando a gente passa a precisar adotar uma nova postura, a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, olhar para aquilo que está à nossa volta, mas com outros olhos, com outra perspectiva. Esse é o segredo, né? E a gente tem ouvido tanto o pessoal falar: a gente tem que se preparar para o novo normal, o novo normal. Eu fico preocupada porque, às vezes, as pessoas estão entendendo que esse novo normal é lá fora, mas não é. É um novo normal dentro da gente, é um novo normal do, de dentro para fora, né? O que para a gente, o que a gente, cada um de nós, vai deixar para trás depois dessa pandemia, né? Quando a gente puder realmente voltar à nossa vida normal, e o que a gente vai trazer de novo. Se cada um de nós tiver essa intenção, né, de realmente se transformar, aí a gente começa a ter um ganho realmente significativo nas vidas aí de todo mundo, né? Ganho profissional, ganho pessoal. Eu acho que esse é o nosso maior desafio de verdade. Bom, sem mais muitas delongas, né? Eu dou boas-vindas a todos, vi aí que muita gente entrou depois que eu comecei a falar, então peço desculpas novamente pelos problemas técnicos, cada vez é uma surpresa nova nessas lives, mas ainda bem que eu sou novinha, né? Vou dar conta de aprender tudo até, em algum momento, eu dominar essa arte aí da tecnologia. Mas eu queria começar a nossa conversa. Imagino que alguns de vocês tenham tido a curiosidade de procurar um pouquinho, né, buscar saber um pouco sobre mim antes de se interessar e entrar para essa nossa aula inaugural, essa aula de boas-vindas a todos vocês. E mas sei que não são todos que fizeram isso. Então, muito rapidamente, eu queria contar para vocês que eu comecei a minha vida profissional dentro de uma corporação, sabe? A gente trabalhava bastante, era uma empresa grande, de grande porte. Fui migrando, saí de uma multinacional, fui para uma outra empresa nacional, e aí isso tudo ainda no Rio de Janeiro, porque eu morava lá. Vim para o interior porque me casei, fiz um concurso público, passei, fui funcionária pública, pedi exoneração. Então, a minha vida tem assim muitas transformações.
Eu parei nesse momento, né, pedi exoneração de um cargo concursado, porque foi a partir dessa minha decisão que eu realmente comecei a me entender profissionalmente. Eu, a partir daquele momento, fui convidada para trazer uma empresa americana para o Brasil. Eu era relativamente jovem, tinha 26, 27 anos, e nós fizemos todo o processo, né, de abertura dessa empresa, fomos formando o nosso time. Aquilo era para mim um desafio muito legal. Eu entendia aquele ambiente de trabalho, as pessoas que foram chegando, como uma família mesmo, e aquilo era possível, e eu tinha muito prazer em trabalhar. Então, foi nessa empresa, por onde eu fiquei por 10 anos, que eu aprendi mesmo como era bom trabalhar, o quanto a gente cresce. Lá eu fui reconhecida, enfim, fui premiada, estava tudo maravilhoso, até que, num determinado momento, quando a empresa realmente ia crescer aqui no Brasil, a sua estrutura, a gente começou a ter a presença de algumas pessoas não tão bem intencionadas assim, que acabaram transformando aquela empresa, contaminaram aquele ambiente de trabalho. Um pouco depois da chegada dessas pessoas, eu acabei saindo da empresa, de uma forma muito inesperada, né? Fiquei sabendo que eu seria mandada embora por um e-mail que veio por acaso, enfim. E ali eu falei, puxa, eu realmente preciso entender o que aconteceu. Eu nunca me entreguei, nunca parei a minha vida por causa disso, e tirei, na verdade, 1 ano, porque eu estava com uma neném de um aninho comigo. Então, quando isso tudo aconteceu, eu parei a minha vida um pouco para me dedicar à minha família. Eu já tinha uma filha que então estava com 9 anos, eu sempre tinha trabalhado muito, e aí eu parei para pensar em tudo aquilo que tinha acontecido, o porquê das minhas reações. Eu sempre tomo muito cuidado. Estou vendo aí o pessoal de Lafayette, levanta a mão, o pessoal de Lafayette está aí, né? Legal, legal. Mas, enfim, eu sempre me preocupo em entender qual foi a minha responsabilidade, seja lá no que foi que aconteceu na minha vida, né? O que é que eu o que que eu fiz, o que que eu poderia ter aprendido. E esse ano meio sabático ficou dedicado a isso. Eu comecei a estudar outros assuntos, acabei sendo convidada para dar aula, e foi um crescente. E aí, naquela época, eu não sabia ainda o que era resiliência, não tinha esse conceito, não tinha isso no meu radar, mas eu já fui bastante resiliente. E aí eu queria pontuar com vocês. Resiliência é uma palavra que a gente tem falado bastante, a gente escuta, né, que é uma habilidade necessária, as empresas estão buscando pessoas que sejam resilientes, mas eu não sei até que ponto todo mundo entende o que é ser resiliente nesse momento, ou em alguns momentos, né, na nossa vida. E aí, bem rapidinho, a resiliência, se alguém quiser colocar aí no chat, se sabe o que é resiliência, ou se não sabe, se já passou por alguma experiência, eu vou tentando ler aqui os comentários, tá? Para a gente poder ir interagindo. Essa é a vantagem do ao vivo, né? É o nosso esforço aí de efetivamente interagir. E antes de eu continuar com a definição da resiliência, eu quero só já falar para vocês que quem ficar até o final, eu vou divulgar, vou pôr aí na. Ixi, agora nem sei mais aonde, mas a gente vai divulgar o link para vocês baixarem o e-book de todo esse tema que a gente está falando, tá? Então, toda a parte teórica do que a gente está conversando, tem um e-book bem bacaninha ali que eu preparei para vocês baixarem e terem esse conteúdo. Das pessoas que baixarem o e-book, eu vou sortear um programa de mentoria online comigo, tá bom? Então, quem tiver interesse em ter esse programa de mentoria online, né, gratuitamente,
eu vou sortear para quem baixar o e-book, mas aí depois eu vou passar o link, porque essa confusão toda eu acabei, não sei mais nem por onde que esse link vai chegar para vocês, mas ele vai chegar, pode ficar tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em resiliência, a gente volta lá atrás ao conceito da física, né? A resiliência dos materiais. Isso a gente está falando lá de século XVIII, tá? XVII. Então, é bem antigo esse conceito da resiliência. Isso mesmo, Ana Carolina, o e-book eu vou divulgar no final, tá bom? Eu, de alguma forma, nem que eu ponha aqui no chat para vocês o link do e-book. Mas, enfim, a resiliência dos materiais é um estudo da física, né? E o que é isso? Alguns materiais eles têm a capacidade de absorver pressão, né? sofrer uma pressão durante um tempo, e depois, quando essa pressão termina, eles retornam à sua posição original. Um exemplo típico é o do elástico. Você puxa um elástico, puxa, 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 quando você solta, ele volta à posição original, né? Beleza. Então, o elástico é um material resiliente. E ele é mais resiliente, por exemplo, do que uma garrafa PET, que você, quando amassa ela todinha, ela não volta efetivamente para a posição original, ela fica com umas marquinhas. Tanto o elástico quanto a garrafa PET são muito mais resilientes do que o vidro, que não é nada resiliente. Apertou, quebrou, não tem jeito. E eu estou vendo aqui já nos comentários que tem muita gente já falando da resiliência do ponto de vista das pessoas, né? E aí a gente está dando um salto aí de alguns dois períodos longos, né? 2 séculos aí, a gente já chega cá para o final do século, meio do século XX, né? do meio para frente, quando a resiliência passa a ser estudada com relação às pessoas. Então, como é que as pessoas por que é, né, que algumas pessoas suportam melhor aquelas pressões que sofrem na vida, como é que elas conseguem se recuperar de uma grande perda, perdeu um parente, enfim, perdeu o emprego, sofreu um acidente que, né, deixou sequelas. Tem gente que se recupera, que segue a vida. Não estou dizendo que as pessoas não sofram, tá? Não entendam que resiliente é aquele que não sofre, não é não. É a pessoa que leva a pancada, absorve e entende que tem que seguir adiante. Estou vendo aí que tem um pessoal da psicologia, né? Então, tenho certeza que eles estão me acompanhando aí nesse raciocínio. E aí, o que a gente precisa entender? As variáveis são muitas, então eu posso ser mais resiliente frente a um determinado problema do que em outro. A gente não pode dizer que a gente é resiliente sempre. Alguém, eu não vi o nome, mas alguém colocou ali, né, capacidade de superação. É isso mesmo, é exatamente isso. Como é que a gente supera? Mas, além de superar, o que a gente aprende com aquilo? Como a gente volta a nossa vida para seguir adiante? Né? Apesar daquela dor, apesar daquela tristeza, apesar daquela perda, a nossa própria vida vale a pena de ser vivida. As pessoas resilientes têm esse entendimento. E aí tem algumas nuances que eu gosto de levantar quando a gente está falando da resiliência humana, e ela é muito peculiar, né? Na verdade, a gente tem várias características que estão presentes nas pessoas mais resilientes. A primeira delas, que eu sempre chamo atenção, é ter uma enorme capacidade de aceitar a realidade. Se existe um problema, vamos encará-lo. As pessoas resilientes encaram os seus problemas de frente. Não disfarçam, não esperam que a solução venha de uma força superior, divina. As pessoas resilientes arregaçam as mangas e vão resolver os seus problemas, vão enfrentá-los.
característica das pessoas resilientes é que elas têm um jogo de cintura, uma capacidade de improvisar, de lidar com aquilo que saiu, né? Saiu meio fora do contexto, não estava no script, mas essas pessoas dão aí o seu jeito, e aí eu vou me elogiar, né? Porque o começo desse nosso encontro foi uma demonstração de resiliência da minha parte, que tive que inventar aqui um monte de coisa, já criamos outro link, eu estava fazendo no computador, já estou fazendo no meu celular, enfim, a gente entende resiliência em vários graus e em vários momentos. A gente não é resiliente só quando a gente perde um familiar querido, quando acontece um grande drama na nossa vida. É isso que eu preciso que vocês entendam, até para a gente seguir e chegar no ponto, né, que eu prometi no meu título, né, que é falar da resiliência a favor do seu desenvolvimento de carreira, da sua empregabilidade. Então, nós somos resilientes, sim. No nosso dia precisamos ser, ou temos a oportunidade de ser resiliente em pequenos problemas. E esse é o nosso treino. A terceira característica, só para não perder a minha linha de raciocínio, é que as pessoas resilientes, elas acreditam realmente que a vida faz sentido, que existe um propósito. Eu gosto de chamar isso de fé, mas não estou falando, não tem nada vinculado a uma religião, tá? Talvez a uma religiosidade, mas é a fé de que vale a pena viver, de que aquilo que a gente está passando, por mais que doa nesse momento, vai passar. A gente vai dar o próximo passo, a gente vai ser capaz de superar, né, aquela situação tão difícil e a gente vai aprender e, quem sabe, até a gente se torna uma pessoa ainda melhor. Então, essas três características mais marcantes nas pessoas resilientes sempre me chamaram muita atenção. A capacidade de reconhecer e aceitar o momento que estão vivendo, a capacidade do improviso frente às surpresas da vida e uma fé inabalável, uma certeza de que vale a pena estar aqui. Chamaria isso de otimismo, autoconfiança, isso mesmo, Aline Mendes, peguei aqui seu nome e tudo. Vencer os obstáculos, o Leandro falou, é isso, é não esmorecer frente ao obstáculo. Porque, da mesma forma que a gente tem pessoas que são muito resilientes, a gente também tem pessoas com muita dificuldade em ser resiliente, que frente a pequenos problemas, e aí um parêntese importante, pequenos do ponto de vista de quem está de fora olhando, porque quem está vivendo aquele problema acha aquilo gigante, né? Mas, enfim, às vezes para o senso comum, são pequenos problemas e as pessoas não conseguem, entram num processo aí de depressão, às vezes, né? Quantas pessoas a gente conhece que sofreram grandes perdas, né? E nunca conseguiram se recuperar. Então, Viktor Franklin, é isso mesmo, você tem que buscar a busca do sentido. É isso mesmo, Kátia fez uma referência muito legal. Então, eu já entendi que vocês estão aí bem alinhados com o conceito da resiliência humana e as características que essas pessoas têm. Só pontuando, às vezes a gente é resiliente numa determinada situação e não consegue ser em outra. Então, a gente pode ser mais ou menos resiliente, dependendo do momento, da situação, do contexto. Não é algo que a gente possa rotular alguém. Ah, não, olha, sou resiliente e ponto. Não, não é bem assim. A gente precisa entender, né, que pode aparecer uma situação inusitada na nossa vida que nos mostre que a gente ainda precisa melhorar um pouquinho mais a nossa resiliência. E é isso. A gente não para nunca, né, de treinar essa habilidade da resiliência. E essa é a boa notícia.
Resiliência a gente aprende a ser resiliente, a gente busca com muita atenção, com muito esforço, né? Um olhar bastante consciente das nossas ações. Eu já vou voltar nesse assunto. É isso mesmo, Kátia, uma busca diária, tá certíssima. É um trabalho diário, né? E aí, esse conceito, no começo agora do nosso século, né, ali por volta dos anos 2000, ele foi levado para a área da administração. Porque, da mesma forma que a gente tem pessoas mais ou menos resilientes, a gente tem também empresas mais ou menos resilientes. E esse foi o tema que eu acabei me encantando, a resiliência das empresas, voltando lá na minha história, né? Quando eu entendi o que era resiliência, eu olhei para trás e até com certo orgulho falei, olha, até que eu me saí bem, né? De toda aquela puxada de tapete, toda aquela dor que eu passei, e eu rapidamente me reinventei e fui ser professora e trabalhar com treinamento e abrir consultoria. É isso aí, a Nick está falando aqui, né? O desespero que vem. Também vem desespero mesmo. Mas, enfim, eu entendi tudo isso. E uma pergunta que ficou, que eu não tinha resposta, porque depois, não porque eu saí da empresa, mas eu saí, depois as pessoas que estavam nessa empresa desde o começo também saíram, e a empresa nunca decolou aqui no Brasil, enfim. E eu ficava pensando como outras pessoas, em outras situações, em outras empresas, reagiriam a tudo aquilo. Como a empresa, né? Eu estou falando já daquela matriz americana tão importante, por que eles não fizeram nada? O que aconteceu? Eu sempre fiquei tentando entender e vendo que outras empresas passaram por situações semelhantes e se reinventaram. Por que a nossa não? Né? Mesmo depois que eu saí, por que eles não foram mais resilientes? E aí eu me deparei com um autor que chama Yossi Sheff, que estuda a resiliência das empresas. E ele abriu assim a minha cabeça, mas num tanto que eu falei, puxa vida, tem muita coisa para a gente estudar. No começo, eu escutava as pessoas falando assim, as empresas precisam de pessoas resilientes. A resiliência tem sido... A empresa quer ser resiliente, aí ela contrata alguém resiliente. Mas não é bem assim que funciona. Às vezes, a pessoa, o indivíduo é resiliente, sim, mas ele não precisa necessariamente, ele não vai necessariamente emprestar a resiliência dele para a empresa que ele trabalha. Isso só vai acontecer se aquela empresa conseguir se estruturar com processos resilientes que favoreçam a comunicação interna, que favoreçam a criatividade das pessoas, que favoreça que as pessoas tenham mais autonomia, se sintam valorizadas. Aí essa empresa começa a conquistar as empresas, a gente começa a ter um ambiente, né, mais agradável, né? A gente começa a estabelecer relações muito mais seguras mesmo, né? E aí sim, essas pessoas que são resilientes, mais resilientes do que outras, elas começam a se destacar. Elas vão entendendo que cada probleminha, lembra que eu falei da resiliência nos pequenos problemas? Cada problema, cada pressão profissional, cada vez que o fornecedor não entrega, ela não entra em desespero, ela busca uma solução. Né? Essa é uma outra característica que eu acho fantástica nas pessoas que são mais resilientes, que é o foco na solução. Podem observar. Culpado, gente que fica desculpa na hora que um problema acontece, tende a não ser muito resiliente. Por quê? Porque aconteceu um problema,
vamos atrás da solução para ele. Vamos resolver esse problema. Não fique perdendo tempo em quem fez, quem não fez, por que que fez. Depois, quando o problema estiver resolvido, lá na frente, pode até ser que vale a pena investigar o que que aconteceu, se teve alguém com uma responsabilidade maior que precise ser retreinado, se houve alguma coisa que envolva má fé, enfim. Eu não estou dizendo para a gente não ter controle, nada disso, né? Mas a pessoa que é resiliente, ela se apodera da própria vida. E isso, gente, é tão, tão, tão importante, principalmente para vocês, sabe, que estão aí fazendo o seu curso, fazendo a sua graduação. Como é importante vocês entenderem desde já que a solução está na mão de vocês. O desenvolvimento profissional de cada um de vocês é responsabilidade de vocês. Não fique esperando que a empresa XYZ vai me contratar e vai me dar um treinamento, pagar minha pós-graduação, ou, enfim, não funciona mais assim. As coisas estão andando de uma forma tão rápida, tão dinâmica. As empresas hoje elas querem pessoas que são capazes de fazer a autogestão. E aí eu já falei da resiliência como um conceito mais amplo da física, a resiliência do indivíduo, a resiliência da empresa. Quando a gente tem pessoas resilientes numa empresa que tem um ambiente, né, aquela empresa é resiliente, puxa vida, naturalmente, a próxima habilidade a ser desenvolvida é a autogestão. Então, quando eu falo, é importante você entender que você é capaz de gerir a sua vida, você é capaz de saber das suas responsabilidades, você é capaz de ir muito além de um diploma, né? A Aline Mendes está falando sobre isso, né? Aquele profissional, é claro, gente, que a parte técnica de cada profissão ela é básica, necessária, né? Então, essa a gente está considerando que a parte técnica está resolvida, tá? Mas a parte comportamental, essas habilidades que a gente precisa ir desenvolvendo, essa também é de responsabilidade nossa. E aí, uma dica que eu gosto de dar para quando as pessoas ainda não entenderam, né? Estão começando nesse desenvolvimento profissional, estão começando a sua vida profissional, estão numa empresa nova. Eu sempre falo, investe no seu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a base para você se tornar mais resiliente. Ah, mas eu já sou resiliente. Tá bom, sempre dá para ser mais. Sempre tem um momento, uma situação, uma dor que derruba a gente um pouquinho, que a gente demora mais tempo, né, para se recuperar. Também resiliência tem a ver com isso, né? Quanto tempo demora para eu reagir? Às vezes, esse tempo que a gente fica ali. Alguém me perguntou se eu acredito que a resiliência é uma capacidade genética. Não, de jeito nenhum. A resiliência, ela a gente aprende a ser resiliente. E não tem determinismo nessa conversa, sabe? A gente vai. Eu só não vi o nome, tá, de quem perguntou, desculpa, mas a pergunta foi bem legal. A gente treina. E aí eu vou até dar uma dica nesse sentido, que é você parar todo dia para desenvolver o seu autoconhecimento. Essa é a primeira coisa. Como é que você reagiu a uma situação desconfortável? Como você reagiu se alguma coisa não saiu como você previa? E se essa coisa que saiu de uma outra forma, será que ela não foi até melhor do que você estava esperando? Como foram as suas reações? O que você fez
por sua responsabilidade para efetivamente se desenvolver ou tomar o poder, tomar o comando da sua vida ao longo de um dia. Se todo dia você parar e identificar, alguém está falando aqui que foi mais ou menos isso que fez na quarentena, né? Mômia? Não sei, não entendi o nome, perdão. Mas, enfim, se você parar todo dia, claro que a gente pode acelerar esse processo do autoconhecimento com terapia, com mentoria, com coach, com vários processos que a gente tem, mas é possível a gente chegar, pelo menos num caminhar mesmo que não seja tão rápido, a gente consegue fazer isso sozinha, numa autoavaliação, numa conversa sincera com um amigo, uma amiga, que possa nos levantar, né, algumas possibilidades, alguns comportamentos. Às vezes a gente não se percebe tão bem assim, precisa que alguém de fora nos oriente. Mas esse é o caminho. A partir do momento que eu paro para pensar por que é que eu estou reclamando tanto? Tem um outro exemplo de situações corriqueiras, simples, né, da nossa vida, que eu gosto muito. Às vezes a gente tem reações tão absurdas, fura um pneu do carro, em vez da gente parar e ir lá trocar, ou seja, em vez de estar focado na solução, a gente reclama, xinga, chuta o pneu, joga a chave de roda fora, só piora. Isso é falta de resiliência, né? A gente precisa olhei ali, Alexandre Grossi falou da questão de se permitir errar. Perfeito, Alexandre. Esse é um ponto assim magistral nesse processo. A gente precisa se permitir errar. O que eu sempre chamo atenção é que não é o erro, não é aquele erro da displicência, não é o erro da falta de atenção, não é o erro da preguiça, é o erro quando a gente está tentando, quando a gente dá o melhor da gente e não chega no resultado que a gente esperava. Esse erro é um erro que traz aprendizado para a gente, que faz com que no próximo a gente não erre. Você concorda que a pessoa resiliente deve estar no meio de pessoas resilientes? Olha, eu sempre digo, não vi também quem a frase era grande, eu acabei não vendo o nome da pessoa, mas toda vez que a gente convive com pessoas que são como nós queremos ser ou como nós já somos, tudo fica mais fácil. Se só eu estou buscando ser mais resiliente, mas o meu meio, as pessoas que eu convivo, são todas muito pouco resilientes, a minha luta vai ficar mais difícil, mas ela não é impossível, né? Eu posso até trazer isso como uma motivação para fazer com que as outras pessoas percebam que eu estou me tornando mais resiliente e queiram me seguir, né? Que eu seja um exemplo positivo para aqueles que estão à minha volta. Mas, sem dúvida nenhuma, o meio nos favorece. Se a gente sabe que o meio nos favorece, vamos buscar conviver com pessoas que são como nós queremos um dia vir a ser. Né? Se a gente está sempre com gente que vai nos puxar para cima, a gente sai ganhando, sem dúvida alguma. Tá? Voltando ao erro, só para fechar esse raciocínio do erro de novo, a gente precisa aceitar que todo mundo erra. Todo mundo erra. Erros gigantescos, erros pequenininhos, mas todo mundo erra. E é só errando que a gente aprende. É só errando que a gente depois acerta. Não é a cultura da valorização do erro pelo erro, entendam isso, mas é a valorização de quem se arrisca a fazer certo. Sabe aquela frase? Só bate com o carro quem dirige, não é? Não falam isso? É isso, só acerta quem antes errou. A gente não nasce sabendo, a gente tem que despertar a nossa curiosidade, a nossa vontade de fazer, parar de ficar esperando que façam por nós.
a vida não é mais tão linear quanto antes. A minha geração foi criada para estudar, entrar na faculdade, casar, ter filho, arrumar um emprego, trabalhar a vida inteira, se aposentar e descansar. Era assim, estava mais ou menos um script e funcionava, né? Para a geração anterior a mim, então, funcionou muito melhor. Mas não é mais assim. Não é mais assim. Emília não pode ter preguiça, Emília. Não pode. A gente precisa acordar todo dia com muita disposição. A vida se faz no dia a dia, sabe? A gente não tem que ficar esperando a vida que a gente quer ter. A gente tem que fazer hoje a nossa vida. Então, se você sonha em ter uma qualificação, veja todas as possibilidades para que você efetivamente tenha essa qualificação. Seja por conta própria, vai arrumar uma bolsa de estudo, vai fazer online, não sei, mas esgote as possibilidades. Peça ajuda. A gente também tem muito, receio, né, de parecer vulnerável. Esse daria um tema para uma outra live inteira, mas é a vulnerabilidade que nos aproxima. Como é que alguém vai vir nos ajudar se a gente não nem demonstra que precisa de ajuda, né? Alguém perguntou ali se a resiliência pode ser aprimorada todos os dias. Como eu disse lá no começo, a gente nunca chega num patamar ideal da resiliência, até porque a gente não sabe o que vem pela frente, qual é o tamanho do solavanco que a vida vai dar na gente. Vamos pensar no que estamos vivendo agora. Quem um dia pensou nessa situação da pandemia, né? Que não só pela preocupação com o vírus, com a preocupação com a saúde, mas que transformou meio que na marra a vida de tanta gente, com a questão do estudo remoto, do home office, das crianças estudando em casa, enfim, né, uma tribulação aí de papéis diferentes no mesmo espaço físico, só com muita resiliência para passar por isso. E se a gente se acomoda e fala assim, não, eu sou resiliente, talvez a gente se considere resiliente por tudo que a gente passou até aquele momento na nossa vida. Mas a gente tem que estar sempre se preparando para continuar sendo resiliente, né? É, é muito é muito desafiador, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na questão da autogestão, porque a autogestão ela é um próximo passo depois que a gente desenvolve as habilidades da resiliência, ou ela é um passo paralelo, ela não é um próximo passo, ela é um passo paralelo ao da resiliência. Porque como eu tenho resiliência, eu acabo enfrentando melhor os meus desafios, eu acabo buscando soluções para os problemas, e aí eu vou focar bem no ambiente profissional, né? O que isso acontece? O que isso me traz? Um destaque profissional. Poxa, na minha empresa tem um monte de gente que reclama, e tem uma pessoa que está disposta a fazer, disposta a colaborar, que busca solução, que está focada na solução dos problemas, quem vai se destacar? Essa pessoa. E como ela é mais resiliente, ela passa melhor pelas pressões que toda empresa tem, todo mundo passa. Né? Ela não se ressente tanto, não tem tanto mimimi, né? Não tem essa questão do melindre. Né? O resiliente ele está pouco se lixando com essas coisinhas, né? Com esses probleminhas. A gente vai em frente. E aí, na hora que eu me destaco, o que eu preciso? Ter autogestão. Porque é o próximo nível que a empresa está esperando de mim. Que eu seja capaz de definir metas, que eu seja capaz de saber as minhas prioridades, de administrar o meu tempo. Se eu tenho autogestão, a empresa não precisa
de um chefe me olhando, me cobrando. Não estou falando que não tenha controle, não é isso, mas tudo vai fluir muito melhor. Então, dá para entender que a gente tem aí a resiliência e a autogestão, uma potencializando a outra a cada momento, e as duas, quando, né, somam, elas vão trazer melhores resultados para a gente, melhores resultados profissionais, melhores resultados pessoais. E é isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa ideia de que é tão importante a gente ser resiliente, a gente desenvolver a autogestão, mas não apenas para a nossa vida pessoal. Isso tem relação direta para a nossa vida profissional. Vocês que vão, de alguma forma, né, começar uma vida profissional ou dar continuidade, né, estão fazendo um curso superior porque estão buscando uma promoção, enfim, não se esqueçam de desenvolver essas habilidades, do quanto é importante a gente estabelecer relacionamento com segurança, relacionamentos seguros, né, que as pessoas normalmente se destacam muito mais na vida da gente, porque são pessoas com um comportamento bacana, são pessoas acolhedoras, são pessoas que nos ajudam em situações difíceis, do que porque tem um conhecimento técnico específico, né? Então, alguém em algum momento aí passou também a questão de resistência e persistência, e eu queria deixar claro que a resiliência, ela é a capacidade que a gente tem de dar a volta por cima, né? Simplificando bastante isso, mas e as empresas também, né? De saírem das suas crises e conseguirem um passo além, né? Na sua trajetória aí de mercado. E isso normalmente não passa pela insistência. O resiliente, pelo contrário, quando ele percebe que aquele caminho não dá, rapidamente ele vai buscar um outro caminho, uma outra alternativa, vai parar de ficar dando murro em ponta de faca. Precisa, sim, ter coragem, Rayara, enfim, precisa ter coragem para ser resiliente. É verdade, a gente, às vezes, é mais fácil a gente sentar e reclamar, né? As pessoas ficam até com dó da gente, mas isso chama vitimismo. Aquelas pessoas que são sempre vítimas de alguma situação. Aquela empresa que fechou porque a crise... não foi a crise. A empresa fechou por má gestão frente à crise. A empresa fechou porque não tinha os seus processos resilientes o bastante para se transformarem, né, serem transformados e se adequar aí a um novo momento quando a crise passasse. Assim é com a gente. E era isso que eu queria conversar com vocês. Gente, um abraço enorme aí em cada um de vocês, mesmo que à distância. Tomara que tudo isso passe logo e eu tenha a oportunidade de estar com vocês presencialmente, né? Tem o pessoal aí de Uberaba, da Contábeis, o Márcio, vários cursos, muito legal. A pessoa resiliente ainda aprende com as suas dificuldades, desafios, sua flexibilidade, é isso mesmo. Criatividade, tudo isso faz parte. Gente, uma boa noite, um bom começo de semestre para vocês. Agradeço muito a participação de todo mundo, ficaram aqui comigo por quase uma hora, né? Enfrentaram aí essas minhas dificuldades, mas acho que no final a gente conseguiu trocar bastante e eu fiquei bastante feliz. Tá bom? Um abraço muito grande para todo mundo.